Boa noite. Olá, boa Olá, noite. meninas. Hoje a gente conseguiu. Gente, eu vou falar um Muito bom. pouquinho. Graças a Deus deu certo, gente. Só para quem não conseguiu assistir, não sabe, né, sobre o que vai ser a live, foi quarta, né? Quarta-feira. A gente marcou uma live, só que a internet dá. Caramba! Erro de percurso. Mas aí na quarta, a internet da Sula, a gente não sabe, né, Sula, se a internet estava oscilando, o que que foi, e aí a gente acabou não conseguindo fazer a live. Mas hoje ela está, se Deus quiser. E aí, para quem não me conhece, eu sou a Damiana, tenho uma loja infantil aqui no Instagram, também no Face, né? Divulgo, tenho os meus grupos de WhatsApp, venda baby, infantil e teen. E como o meu objetivo aqui no Instagram, né, no Face, no Instagram, não é só vendas, eu quero trazer conteúdo de qualidade para vocês. Então, foi pensando nisso que eu convidei a Sula, ela é coach infantil, né? E a gente quer fazer uma live, a gente combinou de fazer uma live sobre pandemia, né? Sobre a rotina das crianças na pandemia, formas que a gente pode trazer para ajudar no dia a dia com as crianças, porque todo mundo sabe que na pandemia é muito difícil a gente manter as crianças dentro de casa, manter as crianças, né, sem muito entretenimento, né? Porque aqui, por exemplo, a gente conseguia ir à praia antes da pandemia, a gente conseguia descer para o parquinho, a gente conseguia usar as áreas comuns do prédio, né? Coisa que a gente não está conseguindo, porque foi tudo isolado, né? Por causa da pandemia, para evitar contatos, né? Então a gente tem que tentar formas para entreter as crianças dentro de casa, que nem sempre é fácil. E aí que a Sula entra, né? Ela vai ajudar a gente, explicar um pouco sobre a rotina na pandemia, se a gente deve manter rotina, se não deve manter, como a gente pode tentar contornar isso de uma forma mais saudável, né, Sula? E aí eu convidei Isso. ela, como, né, para falar um pouquinho para a gente sobre isso. E eu tenho certeza que vai ajudar várias mães que, assim como eu, estamos sofrendo na pandemia. A gente acaba pegando medidas alternativas que não são muito, que não são ideais, né, como o uso de tela. Eu sempre fui, apesar de eu usar muito porque é meu trabalho, eu sempre fui um pouco contra, né, o uso de tela para crianças. Mas eu hoje tô num beco sem saída, porque às vezes a gente tem que trabalhar e dependendo do trabalho que a gente tem que fazer, as crianças ficam entretidas melhores na tela, né, numa TV. Eu tento não dar tablet por causa da imagem ser menor, então eu tento colocar na televisão. Mas eu sei que até uma idade só pode é recomendado o uso de tela tantos minutos, né, Sula? Você sabe Isso. sobre isso? Tem isso, não tem? Assim, eu acho que até 2 anos, recomendado meia hora. Eu andei lendo um pouco sobre isso. E aí essa meia Tá. hora se transforma. Tá. Primeiro vou me apresentar, né, um pouquinho aqui, para quem não me conhece, né? Sou Sula Rezende, mãe de duas Marias, né, e coach infantil e familiar. Eu me idealizava uma mãe perfeita, né? Então, assim, antes de eu me tornar mãe, eu tinha aquele ideal, né, de ser uma mãe perfeita, daquela mãe capa de revista, né, que tudo funciona direitinho, né, tudo bem planejado, a casa sempre arrumada, né, tudo no seu lugar. E quando realmente a maternidade chegou, né, eu vi que não era daquela forma. E aí veio com isso, né, veio a frustração, a culpa, né, e vem com a maternidade, né, toda essa questão. Exatamente. E facilidade, né? A facilidade é uma coisa que não vem, né? No pacote maternidade, a facilidade realmente ela não vem embutida, né? Ninguém nos conta E aí como os é, né? desafios, exatamente, né? Então assim, por mais que contem, né? Quando a gente realmente chega, opa, a gente cai de paraquedas. Sim, E realmente a gente não sabe, né? A gente vai aprender a partir dali, a partir do momento que a gente se torna com mãe. a É prática. a partir dali que a gente vai começar a aprender, com Sim, a prática. E realmente, assim, a gente tem que buscar por alternativas, né? E não é se idealizando no perfeito que a gente vai conseguir as nossas soluções, né? Mas a gente começar a entender o nosso interior, olhar para a gente, né? E às vezes a gente não tem esse tempo de olhar para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, para os nossos filhos, né? E a gente olha lá o ideal, o que é o lá de fora.
né? E quando o coach entrou na minha vida, foi para vir com essa transformação, não só minha, como também com relação às minhas filhas, a empatia com relação a elas. Então, o que eu costumo dizer, né, que enquanto eu estou aprendendo a ser mãe, elas estão aprendendo a ser filhas, né? Então, esse aprendizado a gente tem que ir construindo junto, né? Então, não tem certo, não tem errado, né? Então, é essa construção que a gente vai levando. E com relação à rotina também, não tem certo e não tem errado. Sim. Não é o que funciona na sua família que vai funcionar na minha. Exatamente. Né? E principalmente em tempos de pandemia, né? A gente vê esse turbilhão, né, de acontecimentos, né? A emoção é muito grande, né, envolvida não só em relação a nós, mães, mas as crianças, né? Então tem toda essa... E acaba que as mães se sentem, igual você falou, frustradas todos os dias, porque a gente quer dar conta de tudo. Eu, por exemplo, vou exemplificar aqui. Antes da live, você viu, peraí, eu vou chegar, porque às vezes aos sábados a gente tem que dar uma ajeitada na casa. Por mais que às vezes você tenha ajudante, com essa pandemia muita gente está sem ajudante, ou muitas pessoas não têm ajudante, ou se tem ajudante não vem aos sábados, domingo e tal. E a gente tem que, normalmente, eu digo... porque eu tenho várias clientes amigas que a gente conversa sobre isso, né, sobre esse assunto. Eu até fiz um post no Instagram sobre isso, de uma mulher de home office, trabalhando home office, e ela com um aspirador na mão, com a criança no colo, mexendo uma panela, porque a gente normalmente é multifunções. E a gente se culpa porque a gente está tentando ser a mãe perfeita, a dona de casa perfeita, a esposa perfeita. A gente está tentando ser a cozinheira perfeita, de pegar várias receitas mirabolantes e fazer porque a gente quer tentar ser perfeita para aqueles que a gente ama. Só que nem sempre dá, porque não existe a perfeição, somos seres humanos, somos falhos, né? E só que a gente entra numa culpa, porque a gente erra, às vezes a gente grita, não é a melhor forma, mas a gente é humano, às vezes a gente se estressa e grita. Eu tô demonstrando isso para mostrar que também não... Porque às vezes, pelo Instagram, a gente mostra só a família perfeita, as fotos bonitas, né? O ideal de família. E ninguém é uma família margarina, todo mundo tem defeito, todo mundo comete erros. No momento de estresse, grita ou se estressa por alguma coisa, às vezes que nem precisava daquilo tudo, mas a gente toma uma proporção porque a gente já tá normalmente esgotada, cansada, né? E aí eu acho importante você trazer isso pra gente, conversar sobre isso, porque às vezes a gente consegue não ser perfeitas, mas eu digo assim, tentar resolver de uma forma mais leve. Como você falou, aprendendo a ser mãe, mas também aprendendo com que suas filhas saibam que são filhas, tente entrar numa sintonia, né? E fazer com que esse vínculo fique mais leve, né? E é exatamente o que você falou, né? Essa questão do erro. A gente erra, a gente vai errar. E os nossos filhos, eles precisam entender que a gente erra e que a gente pode aprender com os nossos erros. E assim a gente ensina eles a também poderem errar e aprenderem com os erros. Sim. Né? E a gente fica naquela questão de idealizar o filho perfeito, que o filho não vai errar, que o filho não pode errar. Sim, ele pode, ele vai errar. E ele também pode aprender com os próprios erros. Né? E aí, com relação ao que você falou, né, da sua postagem aí, da mãe, né, multiuso aí, o que a gente precisa entender com relação a isso, a essa questão da rotina? Sim, a gente, enquanto mães, a gente é corresponsável pelos nossos filhos, mas a gente não precisa fazer tudo por eles. A gente precisa criar essa autonomia nas crianças para que elas façam por elas. E a criança, a partir, né, dos 2 anos, ela já consegue participar da rotina da casa. Então, essa questão aí do eletrônico, do excesso de eletrônico, né? O que cada família aí pode fazer para substituir esse eletrônico? Não é igual você falou, criar receitas mirabolantes, não é nada disso. Mas é o simples, é o do dia a dia. O que você consegue no seu dia a dia passar para suas filhas, né, e tirar elas ali do eletrônico? Enquanto você está preparando, né, o almoço, elas podem, às vezes, preparar a salada, né? Ou tá ali ajudando a arrumar a mesa, né? Vamos brincar que hoje vai ser um restaurante e as meninas, né, poderem servir a mesa. Então, assim, são coisas do dia a dia e o quanto a gente não ensina aos nossos filhos, né, no dia a dia, com tarefas do dia a dia. Uhum. Né? Então, acho que isso é muito importante a gente
entender que não é ficar inventando coisas, né, como você falou aí, mirabolantes, né, é simplesmente partir do básico, do simples, Sim. né, e uma coisa que eu trouxe, né, aqui para falar um pouquinho, né, qual que é o significado, né, eu vou ler aqui para vocês o significado de rotina, né, então a rotina é o quê? É a sequência de procedimentos dos costumes habituais, né, então a rotina, elas são intencionais e envolvem parar um hábito, mudar um hábito ou criar um novo hábito, né, então as rotinas, elas são facilmente quebradas, já os hábitos não. E por que que isso acontece? Né? O nosso cérebro, ele gasta muita energia para a sua própria sobrevivência. Né? Então, a tendência do nosso cérebro é realmente automatizar, né, as atividades do dia, né, as tomadas de decisão, ou mesmo criando hábitos, para que ele economize energia. Né? Então, é aí que a gente inclui essa questão do hábito com relação à criança, de criar uma rotina para que ela tenha, além, né, do pensamento ali temporal, né, ela ter mais tranquilidade na rotina ali, de saber o que vai acontecer, né, dali para frente, ela ter essa previsibilidade, né, ela já começar a ter autonomia, de saber que tem que escovar os dentes, né, do horário de dormir, do horário que vai acordar, né, e aí entra a questão do eletrônico, né, a redução aí do eletrônico, porque realmente a pandemia veio e o eletrônico entrou em cheio, né, e qual a consequência disso no futuro? Né, a gente sabe que as consequências são desastrosas, né, porque a criança, quando ela está no eletrônico, ela não desenvolve o raciocínio, a concentração, né, então é muito tempo no eletrônico, a criança não se concentra em outras atividades que não seja, né, ali o consumo que ela tem ali no eletrônico. Tudo que é excesso, na verdade, faz mal, né? Eu por exemplo, trazendo aqui hoje para as aulas online, eu acho que precisou ser implantado esse sistema de aula online, mas até o sistema de aula online eu acho um pouco complicado, porque as nossas crianças estão sendo submetidas a horas de aula online. A minha filha, por exemplo, começa às 7 horas da manhã, 7h30 mais ou menos, vai até 12h20, mas assim, no começo da pandemia ainda foi mais flexível, tinha intervalos maiores entre uma aula e outra, foi mais tranquilo. Só que esse ano já começaram a não ter intervalo entre uma aula e outra, só tem um intervalo entre 3 aulas, um pouquinho de intervalo, a cabeça fica totalmente cheia e as crianças não estavam acostumadas a essa rotina. Porque, querendo ou não, uma aula em uma escola, por exemplo, elas vão se, né, comunicar com outras crianças no intervalo do recreio, por exemplo, que a gente chama aqui de recreio. Elas vão lanchar, vão conversar. E nessa aula online não tem isso. E as crianças, eu tô vendo que às vezes estão ficando deprimidas, estão se cobrando demais, notas têm caído, e as crianças estão se sentindo assim, extremamente cansadas, muitas vezes frustradas, porque não estão conseguindo acompanhar da forma, né, que deveria e não está tendo, às vezes, um tão bom rendimento. Mas eu acho que, sim, todos nós estamos sofrendo com essa mudança, né, nesse sistema, né, de aula em casa. Eu acho que deveria ter, não sei, eu acho que é complicado tanto para os alunos quanto para os professores. Eu acho que isso deveria ser melhor visto ou estudado. Eu sei que é difícil, precisa cumprir carga horária, né, da escola, mas eu acho que está sendo puxado para as nossas crianças também. É o que você falou, porque acaba que é o uso de tela, vai ficar na frente do celular, na frente do computador, e a aula vai estar acontecendo porque tem que se cumprir um horário. Só que isso também não está sendo tão saudável para as crianças, né? E aí a questão aí também é a família, né? Cada família vê, né, como que está a criança em casa, né? E respeitar, né? E ter compaixão pela criança nesse momento. Porque você imagina você 5 horas sentado de frente a um computador assistindo uma aula, né? E a criança, ela se envolve pelo lúdico. E nem sempre está sendo lúdico aquela aula, né? Então, a gente tem que entender como que cada criança está recebendo aquilo. Tem criança que tudo bem, que ela fica às 5 horas ali, tranquila, assistindo a aula. Mas tem criança que não, que precisa de intervalos, né, entre uma aula e outra, intervalos maiores. Então, cabe aí aos pais terem esse entendimento junto com a criança. Né? Então, no coach, a gente trabalha justamente, né, ferramentas e técnicas
para entender isso, como que a criança está naquele momento, né? E o que, que a família pode fazer para ajudar aquela criança, né? Então, a gente não está aqui para criticar a escola, né? Falar Claro, que a escola está errada ou não, porque ela tem que cumprir, né, a exato. carga horária dela. E aí, cada pai tem que olhar como que está a sua criança em casa, né? Sim, Então, a gente tem que entender isso. E se a criança já tem aquele tempo de aula, tem que se repensar o tempo que ela vai ficar no fora do eletrônico horário. fazendo outras coisas, Exato. né? Porque se a criança já fica o dia inteiro no eletrônico, ainda tem as 5 horas, né, de aula online, né, a criança vai ficar agressiva, vai ficar irritada. Né? Então, tem que se criar outras atividades em substituição do eletrônico, Sim. né, para se diminuir o tempo, compensando o tempo da aula online. Eu percebo que, assim, eu digo que eu realmente acho que tem resultado. Claro, a gente sabendo dosar, não acho que passa mal, é o que eu te falei. Tem pessoas que precisam trabalhar, tem horas que são mais apertadas, e esse é o motivo. Não julgo as mães, porque eu também faço isso, né? A gente, como estava falando, somos multitarefa, então às vezes a prática é muito mais difícil, mas que há um impacto, às vezes, negativo nesse uso excessivo de telas, há. Porque, por exemplo, tem dia que o trabalho está muito puxado e meu marido está em escala, como hoje. Então, eu tenho que me desdobrar e às vezes fica mais tempo na televisão, assistindo desenho. Eu vejo que às vezes ela fica mais agitada, como você falou, demora mais a dormir, então fica mais elétrica do que se eu, por exemplo, saísse com ela e brincasse lá embaixo, ou fosse para o terraço, brincasse com atividades assim que mais motora, né? Que ela tem que exige dessa parte do que ficar. Porque o dia que ela fica só na televisão, ela, ou mais tempo na televisão, à noite ela não tem sono, porque não se exercitou, fica mais agitada, fica, como você falou, às vezes um pouco mais irritada, né? Então eu acho, como É, você disse, tem que dosar mesmo. Claro que às vezes eu tô reforçando isso aqui, porque a gente não quer que nenhuma mãe se sinta frustrada porque tá deixando muito tempo. A gente está tentando trazer formas para diminuir esse uso de tela, mas sem que mães se frustrem também, porque eu acredito que 90% das mães querem o melhor para seus filhos. Às vezes a gente busca alternativas porque a gente precisa dar conta de tudo e no momento foi a única coisa que a gente achou para poder conseguir fazer o que a gente precisa. Então, assim, eu quero deixar isso claro que a gente não está aqui para julgar nenhum método das mães, mas que a gente quer trazer medidas alternativas, né? e é justamente, né, esse trabalho que eu faço é justamente para buscar essas alternativas, essas soluções. E não é nada pronto, né? Eu não vou chegar aqui e te dar uma lista do que você tem que fazer. Sim, Né, o trabalho é individualizado com cada família e cada família vai encontrar as suas melhores soluções. sim, Né? Então, o meu trabalho é justamente guiar essas famílias para encontrarem as melhores soluções. Porque a gente tem que entender a individualidade de cada criança. Uma criança, né, fica bem sentadinha lá assistindo a aula online, né, e está tudo bem, mas tem criança que não. Né? A minha aqui, por exemplo, é super elétrica. Né? Então, assim, ela é super dinâmica. Então, aquele online ali para ela não é suportável por muito tempo. Né? Então, a gente tem que entender isso, que é de cada criança. Né? E a gente tem que prezar pelo emocional também da criança nesse sim, momento. Né? Então, assim, com relação a essa questão da rotina, pontos importantes que os pais, né, precisam estabelecer. E aí vai, mais uma vez, de cada família. Né? Não é aqui julgando, né, como você também já falou. A gente não está julgando ninguém por isso, mas buscar essas soluções. Né? Porque, sim, a gente tem soluções. Então, horário de dormir, horário de acordar, horário das refeições. Né? A criança precisa, né, dessa previsibilidade. Né? Então, a criança pequena, né, a mãe sai para trabalhar, ela tem que ter consciência de que a mãe vai voltar. Né? Então, quando a gente tem uma rotina, a criança tem essa previsibilidade do que vai acontecer. Né? Ela fica mais tranquila. Então, ela já sabe que ela acordou, ela tem que escovar os dentes, ao anoitecer, ela já tem que dormir. sim. Né? Então, isso a gente tem que ir criando essa rotina. Questão da alimentação, né? O que pode, o que não pode, o que pode de vez em quando. Tudo isso, a gente criando essa rotina, isso alivia um pouco, né? E muito, né? A questão dos pais, né? De não ter que ficar toda hora mandando a criança tomar banho, né? Toda hora mandando a criança ir escovar os dentes. Né? Então,
quanto que isso já não economiza, né, o nosso cérebro de ficar pensando e raciocinando, né? Aquela questão ali o tempo todo, filho, vai tomar banho, Sim. vai tomar banho. Quantas vezes eu falei para você tomar banho? Né? Olha quanto tempo que a gente perde com isso. Se criar, às Né? vezes, mesmo que não consiga fazer todos os dias no mesmo horário, mas próximo daquele horário, para ele ter uma consciência de que é importante que aquilo seja feito todos os dias, num certo período do dia, né? Mesmo que não consiga, às vezes, manter 8 horas para acordar. Vai ter criança que vai acordar 9, vai ter criança que vai acordar 9h30, mas o importante é que tenha como seguir pelo menos um roteirinho, assim, né? Para que ela saiba o horário e a importância de cada coisa, né? Isso. O que a gente trabalha justamente é nisso, né? Entender que para que a criança, né, tenha esse raciocínio, você precisa olhar o individual de cada criança. Sim. Né, e dar limites para a criança. Né? Você não vai deixar a criança gosta de ficar acordada até tarde, deixa ela dormir meia-noite, 1 hora. Né? Você tem que criar limites para a criança. Né? Ela precisa de um tempo de sono, né? E quanto mais ela ficar no eletrônico, como você já falou aqui, menos sono a criança vai ter, então ela vai tender a dormir mais tarde. Então, tem que ver a rotina, né, antes do horário de dormir, para que a criança fique mais calma. Tem criança que toma um banho antes de dormir, acalma, né, e fica tranquila. Já tem criança que não, que toma banho, já anima, então desperta, então não vai tomar o banho imediatamente antes de dormir. Então, essa rotina tem que ser criada individual, em cada família. Sim. Né? Ver a particularidade de cada criança, né? E aí você vai tentando adequar essa rotina de acordo com o gosto deles, né? Exatamente, respeitando a criança, né? Então, igual aqui, eu tenho uma aqui que a minha mais nova, ela acorda cedo e dorme cedo. Né? A mais velha já dorme mais tarde e acorda mais tarde. Mas imagina, a mais nova dorme 9 horas. E aí a mais velha eu deixo ela dormir meia-noite. E aí chega no dia seguinte, a pequena acorda às 7 da manhã, né? E a outra vai acordar às 10. Imagina que loucura é a minha vida. Né? Então eu vou regular isso. Eu vou baixar o horário da mais velha, ela vai dormir mais tarde, mais uma meia hora mais tarde, que é mais nova, e eu vou acordar ela mais cedo. Então, você vai regular de acordo com a rotina da casa. Né? Respeitando cada criança, né? Respeitando a rotina da casa. Senão, eu vou deitar meia-noite, 1 hora, para acordar 7 horas para a outra. Né? Então, a gente ter aquele equilíbrio, né? De conseguir atender a todo mundo, né? Atender ao sistema familiar. Porque para as crianças estarem bem, a gente precisa estar bem também, igual você falou. Se você acorda 7, né? Só que você vai dormir meia-noite, porque a mais velha dorme, mas às 7 você tem que acordar porque a mais nova acorda. Então, você precisa também descansar. Então, isso acaba sendo bem importante, regular essa rotina, né? Nem sempre é fácil, principalmente quando está desregulado. Eu falo porque aqui em casa também é uma coisa meio mais velha, já tem 13 anos, então quer dormir mais tarde, né? A mais nova acaba querendo acompanhar, porque vê a irmã acordada, aí acorda mais tarde, só que a mais velha acorda cedo porque tem que assistir a aula. E a mais nova não. Então, realmente, às vezes não é tão fácil seguir essa rotina. Eu falo por mim, tem dia que as coisas bagunçam, mas o dia que a gente consegue fazer, né, essa rotina de forma mais certinha, o dia rende muito mais também, né? E aí as dicas, né, e as soluções que eu trouxe para vocês aqui, né? 4 dicas aí importantes nessa questão aí da rotina. Primeiro, para a gente ter a adesão da criança na rotina, a rotina não pode ser imposta. Né? Os pais não podem falar, você vai dormir e acordar a tal horário. Não é isso. A gente precisa, né, de construir de uma forma coletiva. Então, a gente realmente tem que sentar, tem que ser um acordo entre os pais e a criança. Né? Então, a rotina tem que ser uma comum para a família. Né? Então, para aquele sistema familiar. É importante que a criança participe dessa construção da rotina, mas ela vai te falar o como ela vai fazer e não o que ela vai fazer. Então, a criança não vai decidir que horário, né, se ela vai fazer ou não. Né? Então, não está em jogo se a criança vai tomar banho ou não. Por questões de higiene, questão de saúde, ela precisa tomar banho. Mas ela pode decidir, né, junto ali em acordo com os pais, se ela vai, por exemplo, tomar banho logo que termina a aula, ou ela vai tomar banho depois do jantar. Então, isso é um acordo que você vai construir junto com a criança. Né? Então, até um processo de uma família que eu atendi,
a briga delas era a questão da mãe e da filha, era a questão do banho, né? E elas não entravam em acordo. E aí foi na sessão ali, a gente conversando, a mãe queria que a menina tomasse banho às 5 horas, para que quando a mãe chegasse do serviço, né, ela pudesse tomar banho, né, até com relação a essa questão da pandemia, né, a pessoa tem toda aquela higiene para fazer. E a menina não concordava. Mas por que a menina não concordava? Porque se ela tomasse banho às 5 horas, ela não ia poder mais brincar no quintal, não ia poder andar de bicicleta, e aí ela teria que ficar dentro de casa, e ela queria brincar mais tempo lá fora. Então elas entraram em acordo, a mãe chegava, tomava banho, e a menina ia tomar banho depois, antes de ir dormir. E resolveu o problema. Né? Então, assim, é coisa simples, que basta, às vezes, sentar com a criança, né? E a criança apresenta as suas soluções. Né? Então, não é a criança que vai decidir se ela vai fazer ou não, mas o como ela vai fazer. Né? Então, ela vai contribuir com essa construção. Então, essa construção tem a participação da criança. Você já cria essa responsabilidade da criança, né, de construir, né, os seus hábitos, né, a sua rotina. Né? E outro ponto importante, nós pais somos autoridades, então nós é que vamos criar as regras, mas sem autoritarismo, né? Então, é mais uma vez nessa questão de deixar a criança, né, participar. E outro ponto é que os pais precisam ser congruentes, a gente não precisa ser perfeito, né? A gente precisa ser o quê? Ser congruente. Então não adianta, né, você sentar na mesa, querer que seu filho coma um prato de salada e você vai comer um hambúrguer. Né? Isso não é congruência. Então, a rotina tem que servir para a família. Né? Então, não adianta, né, você querer que seu filho não fique no eletrônico, né? E aí, no horário que você tem de dedicar a ele, você ficar lá. Né? Nós estamos brincando, mas você está lá no eletrônico. Né? Então, os nossos filhos precisam de um tempo de qualidade. Né? Precisam daquele tempo com os pais. Sim. E aí você quer que seu filho saia do eletrônico, né? Que tem aquele tempo ali de brincadeira e você não está sendo congruente com ele naquele momento. Né? Então, são pontos importantes que a gente precisa... uma dedicação nossa também, né? Que eu acho que com o eletrônico acaba que a gente passa hoje em dia muito tempo no eletrônico, né? E muitas famílias, eu falo porque eu também me enquadro, então não estou julgando, mas eu estou falando por experiência. A gente estava até conversando isso, né, antes da live, que às vezes a gente tá ali, mas não tá. Porque a gente tá, no meu caso, a Liliane, falando que gentileza e firmeza caminham juntos na educação dos filhos. É verdade. Exatamente. Né, o limite com afeto, né? Você dá limite, né, com afeto, né? Né? Uma liberdade, mas é uma liberdade limitada. Sim. Né? Então, você dá opções para a criança, né, para ela se decidir. E graças a Deus hoje as coisas têm melhorado, né? Porque eu falo assim, na minha época, né, os pais eram mais autoritários. Tipo, por exemplo, a minha mãe trabalhava, né, era costureira, trabalhava, mas era aquela coisa, não tinha tempo de parar para brincar, porque tinha que dar conta de um monte de coisa, casa, trabalho. Então era mais autoritária, porque... E também por causa da educação que recebeu, né? É meio que um ciclo, né? Antigamente era tudo muito imposto. Você tinha que fazer aquilo, pronto, e acabou. Se não fizesse, ficava de castigo, ou apanhava, ou tinha todo um. Uma coisa. Hoje eu vejo que é errada, né? Que a gente tem que tentar desconstruir esse autoritarismo. Eu não vou julgar, porque isso vem de sociedade, né? Fica forte na gente, porque a gente passa por isso e aí a gente tenta reproduzir isso que não é legal. Então a gente tem que desmistificar isso, tentar ir melhorando, né? Tirando o autoritarismo, mesmo a gente tendo sofrido, nossa mãe sofrido com isso, mas para tentar ser mais gentil, mesmo sabendo que a responsabilidade é nossa, que a gente tem que impor limites, mas tentar fazer isso de uma forma mais leve. Não, nem sempre é fácil, eu falo porque eu passei por isso, né? Minha mãe era bem autoritária, do jeito dela, mas ela passou por isso com a mãe dela, e a mãe com a avó, e criou aquela cadeia. Tinha que dar conta de muita coisa. E aí é muito mais fácil, às vezes, a gente reproduzir isso, porque a gente viveu isso. Então, eu também trabalho
internamente comigo para tentar desconstruir isso com as minhas filhas. Nem sempre eu consigo, eu não vou mentir, eu não vou chegar para você e falar, nossa, eu sou totalmente diferente, não aplico nada do que eu achava errado da minha mãe, eu não aplico. Estaria sendo mentirosa se eu dissesse isso. Eu me culpo internamente e tento desconstruir. Mas às vezes a gente, como pais, a gente acaba passando um certo autoritarismo, né? Exagerado, exacerbado. Então, assim, eu tento trabalhar isso dentro de mim. Porque nem sempre é fácil. Às vezes, quando a gente vê, a gente já gritou. Quando a gente vê, a gente já brigou. A gente já falou, quem manda aqui sou eu, então você vai fazer. Quem aí nunca passou por isso? Eu acredito que 90%, né? Mas eu acho legal ter essa visão, passar essas dicas e para a gente tentar ser mais flexível e mais amorosos com a autoridade, né? E aí o método entra justamente nesse ponto que você falou, né? Porque o que, que acontece? É como se fosse um rio, né? Então, uma extremidade do rio é a questão do autoritarismo. O pai manda e o filho obedece. E o outro extremo é a extrema permissividade. Deixa para lá, ele faz o que ele quer. Então, você está em dois extremos. Né? Então, o que, que a gente recebeu de educação até a nossa geração? O pai extremamente autoritário, né? Manda e o filho obedece, ou passa por uma extrema margem, né, da permissividade total. Né? Então, naquela permissividade, né, a criança faz o que quer, é o que a gente fala, é o reizinho da casa. Né? Então, geralmente, a gente fica margeando, né, o rio. Então, o que, que acontece? Quando a gente recebe uma educação autoritária e segue, né, e acha que tem que seguir a mesma linha dos pais, a gente segue nesse autoritarismo. Sim. Ou a gente fala, não, eu vou desconstruir o que meu pai, minha mãe me educou. Então, eu vou para o outro lado, a extrema permissividade. E o método Core Kid Coach, né, que é o que eu trabalho, a gente busca justamente o equilíbrio, né, que é o que a Liliane falou, né, que a gente vai buscar essa gentileza, né, essa firmeza. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai dar liberdade para a criança, né, mas uma liberdade com limite. Sim. Né? Então, a criança, ela vai ter escolhas, mas dentro de um limite que os pais vão dar. Sim. Então, a gente continua sendo autoridade, mas sem autoritarismo. Né? Então, sim, são os pais que regem as regras da casa, mas os filhos podem participar, né, mediante os combinados, que é o que a gente trabalha no método, que são as regras e os combinados. Então, as crianças participam dos combinados, seguindo as regras que os pais estabelecem. E quais são essas regras? Né? Essas regras, elas vêm dos valores, né? Que os valores é que regem as nossas vidas. Uhum. Né? Então, nós pais definindo aí, né, tendo essa clareza do que são os nossos valores, é daí que a gente vai criar as regras para construir aí essa, né, essa harmonia dentro de casa, né, para que as crianças recebam dos pais, né, esses valores e vivam a família ali em prol desses valores. Né? Então, a gente constrói tudo isso, né, no método, né, no processo de coach, a gente constrói tudo isso para que a família tenha harmonia, né, e a criança receba todo esse apoio, né, emocional que ela precisa receber dos pais. Sim. A Liliane está fazendo uma pergunta, ela está perguntando qual seria uma forma prática de elaborar essa rotina. Então, aí, Liliane, é justamente o que eu falei um pouquinho antes aqui, né, com relação a essas regras, né, e combinados. Então, os pais precisam entender o que é, né, o que é a regra. Né? Então, a regra é tomar banho todos os dias. E aí você vai criar junto com a criança, né, os combinados. Então, qual que seria o melhor horário para a criança tomar banho? E aí, naquela conversa, a gente chegar num acordo, né, do que seria o melhor. Né? Então, a questão do escovar os dentes. Né? Então, a criança menor, né, pequena, 2, 3 anos, às vezes tem aquela dificuldade de fazer a criança escovar os dentes. Então, é usar o lúdico naquele momento. Né? Então, tem que escovar os dentes, não tem esse querer ou não querer. Vai escovar os dentes, mas como que a gente vai escovar os dentes? Né? Então, você vai escovar o dente lá de uma boneca e a mamãe vai escovar os seus dentes, ou você vai escovar e depois a mamãe vai conferir. Entende? Que você está dando à criança a opção para ela escolher, mas você que está ditando a regra. Né? Então, nós vamos sair, nós vamos para a casa da vovó. E lá fora está frio. Né? Qual blusa você quer? A verde ou a azul? Então, a mãe decidiu que ele vai de blusa de frio. Mas ele vai escolher a verde ou a azul.
né? Então, a criança vai ter aquela liberdade de se decidir, de escolher. E à medida que a criança vai crescendo, vai aumentando esse nicho dela de poder escolher, né, tomar as decisões. Isso de escolher, Sula, rapidinho, eu acho que bem interessante, porque igual eu te falei, né? Eu com a mais velha a gente peca mais, porque eu saí dessa, né, mais de uma educação mais autoritária pela época, e a minha filha, ela não gostava, por exemplo, de calça jeans de jeito nenhum, só que ela não gostava de nada que cobrisse a perna. Então era sempre uma briga, às vezes tinha que botar de castigo porque estava frio. E aí eu dava opções, então calça jeans ou meia calça. E aí ela não queria nenhuma. Mas assim, vamos dizer que depois de conversar, falava, não, tá frio, não tem como você ir de vestidinho. Ou então vamos fazer assim, vamos botar o vestidinho e aí você coloca uma meia calça. Por mais que às vezes ela não quisesse, ela cedia porque ela entendia que precisava de um ou outro, mas ela podia escolher. Com a Yasmin, né, que a gente amadurece, eu tive uma com 10 anos de diferença, praticamente 11 anos de diferença, então a gente amadurece alguns pensamentos, né? Então, assim, a Yasmin, desde pequena, ela tá com 2 anos, mas desde um ano, é muito engraçado. Se eu contar, as pessoas não acreditam. Mas tem dia que eu falo, Yasmin, vamos botar essa roupa? Não, não quero. Filha, então vamos fazer o seguinte: tem esse. Qual que você quer? Quero esse. Quero, sei lá, ela vai pelos bichinhos mais bonitos. Quero de panda, ou quero, hoje mesmo, quero do picolé. Então, assim, se você impor que eu já impus, né, pra mais velha, já é um aniversário tal, a mãe gosta de tudo perfeito, é mal de muitas mães, mal, bem, porque a gente quer ver os filhos arrumados, lindos e tal. E a gente impõe, ai, vai vestir esse vestido lindo, maravilhoso, rodado. Mas às vezes a criança não tá se sentindo bem. Eu me culpo hoje, porque às vezes no intervalo do parabéns eu queria botar aquela saia rodada maravilhosa e eu me frustrava, porque eu ia trocar roupa nela e ela não queria de jeito nenhum. Então, a gente tentando dar um pouco mais de liberdade para a criança, ela se sente mais à vontade, como a Yasmin faz. Às vezes ela não quer botar uma roupa de forma nenhuma. Mas aí, como eu sei que tem que botar, não, a gente vai sair, tem que botar uma roupa bonitinha. Agora eu faço isso, dou opções, tem essas 3. Aí eu falo, olha, raposinha, picolé e pandinha, qual que você quer? Aí ela vai e escolhe, quero esse. E ela tem as preferidas que normalmente ela quer usar sempre, né? Mas aí, conversando e tentando um acordo, eu vejo que as coisas fluem melhor. E aí é aquele caso, a criança ela precisa, né, desde cedo já aprender essa autonomia. Não é a criança ser autônoma, né? Vamos ver aí a diferença, é a autonomia. Então ela vai criando a autonomia de acordo com a idade dela, né, para que ela evolua, né, conforme a idade. Então aí chega às vezes, né, a criança 10, 11 anos não saber, né, escolher porque ela acostumou que a mãe escolhe para ela, então assim, ela não tem aquela autonomia. Né? Então a gente precisa criar essa autonomia na criança, né? Até porque a gente a criança não tem a gente para a vida inteira. Sim. Uma hora ou outra ela vai, né, vai ter que seguir a vida dela e a gente precisa construir isso aos poucos, né? Não é simplesmente larga ali a criança para o mundo, não é isso. A gente vai criando autonomia nela aos poucos, de acordo com a idade. Né? Então, hoje a sua mais velha, ela já tem a liberdade de escolher no guarda-roupa. Sim, claro. Né? Já a pequenininha, não, ela precisa de umas 3, 4 opções. Né? Então, isso você vai criando, né, aos poucos. Então, essas regras, esses combinados, a gente tem que ir criando com o tempo. Né? E vai evoluindo, né? E sempre com conversa, explicando à criança, né, o motivo daquele combinado. Né? Para que ela tem que escovar os dentes? Uhum. Né? A criança precisa entender o motivo dela ter que escovar os dentes. Né? Então, os pais precisam ir conversando com a criança, explicando, né, para que chegue nesse acordo de forma que tenha a participação de todo mundo. Sim, bacana. Tem mais alguma coisa aí? Gente, se tiverem alguma dúvida, manda pra gente aí, que a Sula vai ajudando, respondendo e trazendo, às vezes, alternativas, né? E muito assim, é particular de cada família, né? Então a gente precisa realmente, né, ajudar aí os pais a conhecerem os próprios filhos, né? Porque realmente a rotina de hoje, né? Então, o que a gente já falou desde o começo, essa questão a gente não está aqui para julgar,
né? Então, realmente, a rotina vem sufocando a gente, né? Essa correria do dia a dia, essa questão de pandemia, né? A gente tem o nosso emocional muitas vezes afetado. Então, a gente precisa cuidar do nosso emocional para a gente poder estar ali entregue, né, por inteiro naquele momento para os nossos filhos, né? A gente precisa de um tempo de qualidade com os nossos filhos, mas a gente precisa antes se cuidar, Claro. né? Então, esse método também a gente tem esse acolhimento, né, aos pais, de ajudar os pais, né, a se conhecerem, né, e começarem a identificar o que cada filho precisa, a necessidade de cada um. A A Liliane falando da alimentação. Liane está perguntando da alimentação, se conseguimos fazer combinados, porque ela falou que nessa pandemia está uma tragédia. Sim, com certeza. Conseguimos e temos que fazer combinados aí na alimentação. Então, a questão do horário, né? Então, não é deixar a criança comer a todo momento dentro de casa, porque realmente a criança está em casa e a ideia dela ali, ela tem a comida à disposição, né? Então, os pais entenderem isso, né? Que tem que ter o horário da alimentação. Sim. Né? A gente tem que manter o café da manhã, o almoço, né? As principais refeições, e ter a distância, porque não adianta, a criança sem fome, ela não vai comer. Né? Então, se ela ficar beliscando antes da refeição, né, da principal refeição, do almoço e do jantar, ela não vai ter apetite. Né? Então, a gente precisa regular a rotina e ter os horários para que a gente consiga aí facilitar essa questão aí também da aceitação e tudo mais. Mas, Sula, eu acredito que a dúvida da Liliane também, porque ela tem um menininho, né, que nasceu no mesmo dia da Yasmin, então eu acredito que a dúvida dela também tenha sido em relação se dá para fazer um combinado, Liliane, se eu tiver errado, você me corrige, mas eu acho que ela também possa ter perguntado no sentido, porque assim, ela comentou comigo, como eu também comento com ela, que tem fase que a criança não quer comer nada. Então, tem como fazer um combinado ou tentar conversar de alguma forma para tentar convencer a criança a comer ou experimentar algumas coisas? Porque, às vezes, na cidade dos 2 anos, a gente tem dificuldade de fazer com que eles comam. Porque ou eles só querem tomar leite, ou não querem almoçar, ou se almoça só quer o arroz, entendeu? Não quer comer feijão, não quer comer carne. Então, eu acho que talvez a dúvida também possa ter sido nesse sentido. E aí, assim, muitos casos aí da alimentação, a gente precisa fazer uma construção com a família, né? Então, a gente precisa de realmente um processo para a gente conseguir entender a particularidade de cada família, né? Para a gente construir junto com a família e a família buscando as suas, né, próprias soluções. Porque realmente aqui, né, fica um pouco restrito para a gente poder clarear tudo isso, né? Mas realmente é fazer combinados com a criança. Então, tudo bem que você não vai comer, mas você tem que experimentar. Né? E o que é experimentar? Às vezes um beijinho numa fruta é muito para uma criança. Né? Então, naquele momento ali, a criança já está num processo já de recusar algum alimento, né? A gente precisa criar formas, né, da criança ter aquele contato. Às vezes e aí o primeiro pode falar. Às vezes um próprio preparo, né? Eu tenho conversado com algumas mães, a gente troca algumas ideias. Se você está fazendo um alimento, coloca ele para ajudar a lavar aquele alimento, o tomate. Eu, por exemplo, não gosto de tomate. Tomate não me desce. A minha mais velha adora tomate e a Yasmin, que é a mais nova, ama tomate. Porque vem o pai comendo, que também gosta muito, e porque desde pequena, desde sempre, vem o pai comendo, a gente sempre lava o tomate, aí pica o tomate, faz isso. Então, assim, se um não gosta, mas o outro gosta, se os dois gostam, melhor. Mas eu falo assim, porque eu não sou muito boa de verdura, não. Melhorei muito depois que eu casei, porque meu marido come quase todas as verduras. Mas, então elas veem, né? O pai gosta muito, por exemplo. Eu gosto de umas coisas, ele gosta de outras. Mas aí elas vêm comendo ou preparando e aí traz gosto pra coisa. E Yasmin ainda é pequenininha, então tem coisa que ela fala, não quero, faz aquela careca. Eu falo, não pode, filha, falar eca, comida é gostosa, vamos experimentar? Tem coisa que ela fala de jeito nenhum, numa próxima vez a gente consegue. Mas tem coisa que ela já fala que não quer, mas vamos experimentar para ver se você gosta. E aí ela dá uma mordidinha e fala, gostoso. Ou então fala, não gostei, entendeu? Eu acho importante, o meu marido, ele é muito bom nessa parte, ele sempre conversou com a mais velha que não, a gente precisa experimentar.
experimenta mais uma vez para ver se você gosta. Ah, não, só um pouquinho. Então, assim, ele conversava muito sobre isso e acaba que a mais velha sempre topava experimentar. Tem coisa que ela não gosta de jeito nenhum. Feijão, por exemplo. Ela odeia. A minha mais velha. Só que eu sei da importância do feijão. Então, o combinado aqui em casa é: você vai comer pelo menos um pouquinho. Ela coloca assim, meia colher de feijão. Mas come, entendeu? Aí, por exemplo, final de semana. Não, filha, então hoje você pode não comer, porque normalmente, a gente não, com a correria, a gente não tem feito comida em casa, muito mais pedido, né? Então, final de semana tem sempre uma coisa diferente. Ai, não, beleza, você pode não comer o feijão, ou feijão tropeiro, que ela já gosta. Vou pedir, então, feijão tropeiro. Mas, assim, mesmo ela tendo 13 anos de idade, ela super respeita, sabe da importância do feijão, deixa claro que não gosta, mas coloca, pouquinho, do jeito dela, meia colherada, mas coloca, entendeu? Porque ela sabe, porque a gente foi conversando da importância, né, do feijão. Não, filha, tem muito ferro, é importante, precisa, etc. Então a gente acabou conseguindo essa rotina de colocar isso na alimentação dela, apesar dela não gostar. Tem coisa que ela não gosta mesmo, aí já experimentou muito, não dá, não desce, a gente não insiste. Mas tem coisa que a gente acha um pouco mais importante, assim, como feijão, a gente deixa. Às vezes fala só isso, filha. Ela fala, mas aí a gente vai levando, né? Melhor um pouquinho do que nada. Mas aí entra a congruência, né? Então, tem essa questão aí de vocês, né, serem exemplo. Sim. Então, os pais precisam dar o exemplo. Então, a gente precisa dessa congruência, né? Então, a gente precisa entender o que pode, o que não pode, o que pode de vez em quando. Isso tudo vai entrar nos combinados. Então, aqui em casa, por exemplo, doce, né? Não entra doce durante a semana, a gente não come doce. Então, é congruência, a família inteira, né? Então, após as refeições, que é uma sobremesa, vai comer uma fruta. Né? Não tem doce. O doce tem no final de semana. Então, no final de semana, vai tomar um sorvete, né? Vai comer algum doce, mas é o combinado. Então, a partir daquilo ali, gerar um combinado, a gente, né, tira esse estresse, né, de ficar brigando com a criança para a criança não comer. Agora, você fala que a criança não vai comer doce, o doce está o tempo todo à disposição para ela, Exato. Não tem congruência. Né? Então, aqui a gente já nem compra. Compra final de semana, porque vai comer final de semana. Acabou. É igual foi decidido, foi combinado. Refrigerante aqui a gente compra aos finais de semana, às vezes. Então, quando a gente compra, né? Não, a mais nova não, claro, que ela só tem 2 anos. Mas a mais velha adora, não vou mentir. Mas aos finais de semana. Antes a gente ficava mais de um mês sem comprar. Aí era só em festinha de aniversário. Hoje, uma vez por semana, só no sábado, ou então de 15 em 15 dias. Eu sou apaixonada por pizza hambúrguer, não vou mentir pra você. Mas aqui o que a gente faz? A gente pede às vezes de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês. Aí a gente sempre combina, olha, no começo do mês ou no final do mês vamos pedir uma pizza. Ou então, não, deu muita vontade, ou na correria eu não consegui naquele dia fazer o jantar, é um sábado, então tá, dessa vez a gente vai pedir de 15 em 15 dias. Mas não é uma coisa que é rotina aqui em casa. Claro que se houver um aperto de alguma coisa, que eu trabalhei muito, meu marido não deu tempo, a gente vai pedir sem culpa. Também não vou ficar me culpando porque eu saí da rotina um dia. Porque eu acho que tudo que é excessivo não é saudável, né? Então eu acho assim, que pode ter horas de você quebrar a rotina por algum motivo. Sei lá, você fez uma viagem, na viagem você não vai ficar se preocupando, nossa, eu vou pra praia, mas eu tenho que fazer a rotina direitinho. Não, você pode almoçar numa praia porque você foi de férias, 2 horas da tarde, tá tudo bem, não precisa se culpar por isso, né? Mas... exatamente essa questão tem que ter rotina? Tem. Uma rotina mínima a gente tem que ter. Claro. Né? Sempre a gente tem que ter essa rotina mínima, né? Então, por exemplo, escovar os dentes. É primordial escovar os dentes após as refeições. Sim. Independente de onde, né? Por mais que, igual você falou aí, numa praia, almoçou lá na praia, não vai escovar os dentes ali, mas chegou lá no hotel, vamos escovar os dentes. Então, assim, tem um mínimo, né? E a rotina, ela não tem que ser excessiva, né? Inflexível. Tem sim que ter essas brechas, mas claro, né, que essas brechas não virem a regra. Claro. Né? Então, assim, toda regra tem sua exceção, mas não é para aquela exceção virar a regra. Exato. Né? Que é o que hoje, voltando no que a gente começou, a questão do eletrônico. Hoje o eletrônico, o que antes seria exceção, hoje ele está virando regra. Né? Então, é o que a gente tem que ter cuidado aí. Vamos ficando
esperta aqui com o tempo, né? Que já estamos aproximando aqui a 1 hora. Verdade. É porque o tempo voa, né? A gente vai falando e o tempo voa. É. A Liliane falou, né, a questão aqui do delta seletivo. Tá. Liliane, se quiser, a gente conversa um pouquinho a respeito disso. A gente tem que trabalhar, né, essa questão da seletividade, a gente precisa trabalhar no processo, né? Então, o primeiro ponto é a questão, né, dos pais. Os pais precisam estar tranquilos para passar essa tranquilidade para a criança, né, para que a gente consiga trabalhar, porque essa ansiedade, né, que os pais ficam, quando a criança começa a ficar seletiva, essa ansiedade atrapalha muito no processo, né? Então, se a criança vai fazer aí um acompanhamento, né, com um terapeuta ocupacional, né, ou precisa de um acompanhamento psicológico, e os pais não se cuidam, né, eles não conseguem fazer fluir, né, não conseguem fazer essa rotina fluir. Então, a gente precisa trabalhar essa questão emocional dos pais, estabelecer uma rotina, né, para que atenda aí essa necessidade aí, né, nutricional, né, de alguma orientação de um nutricionista, né? Então, a gente precisa abraçar, né, todo esse trabalho, né, dos profissionais aí, né, no caso, os profissionais da área de saúde. Né? Então, o coach vem justamente para abraçar isso. Né? Então, tem esse objetivo da gente conseguir né, que se estabeleça, né, uma rotina mais saudável, mais equilibrada, né, frente a tudo que a gente está vivendo. Vivendo, né? Eu prometi para você, né? Falei que a gente ia deixar um presente aqui para quem estivesse aqui na nossa audiência. Acabou que a gente não conseguiu acompanhar. Não sei se teve mais alguma pergunta aí para trás. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta. Ó, a Aline Oliveira, ela perguntou: você tem dicas para manter a rotina alimentar das crianças que frequentemente estão na casa dos avós? Porque aí tem duas rotinas. Uma pessoa impõe uma rotina, que são os pais e os avós outra, porque os avós são mais permissivos. Eu digo lá, né? Pela minha casa. Você fala não dá bala, eles dão bala. Fala não dá fritura, eles dão fritura. Então, você tem aí isso, alguma... Exatamente. Aqui, né, a minha mãe veio recentemente, acho que ela está até na live aí, mudou recentemente para cá, né? E aí, quando a gente começou a ir com mais frequência, né? Porque às vezes a gente ia só uma vez por mês, e aí começou a dar um atritozinho, né? Com relação à nossa rotina aqui e a rotina que seria a rotina, né? Estando lá. E aí a minha mais velha chegou aqui: mamãe, mas esse combinado é da nossa casa, esse combinado não é da casa da vovó. Falei, muito bem, então a gente precisa sentar e fazer os combinados para a casa da vovó. Muito bom. Né? Então a criança tem que ter os combinados em casa, né? Tem que ter a regra em casa e tem que ter a regra na casa dos avós, né? Ou independente se for a babá, né? As crianças, né? Os pais saem para trabalhar, a criança fica com outro cuidador. Sim. O cuidador, seja o avô, né? Os avós, seja, né? A babá. A gente precisa daquela rotina que funcione. Né? E por mais que não seja 100%, né, a mesma rotina que vai ter em casa com os pais, a rotina precisa existir. Claro. Né? Então, esses combinados precisam ser feitos, né, com os avós. Né? Então, se aqui na minha casa as crianças não comem doce durante a semana, né, independente de qual casa de avô que ela tiver, ela não vai comer o doce durante a semana. Fica para o final de semana. Eu acho importante a conversa com os avós, porque assim, alguns são teimosos. Eu falo pelos meus mesmo, que eu não vou mentir. Se eles estiverem assistindo ou assistir depois, vão ouvir isso aí. Mas eu não posso mentir, porque meu pai fala que é muito melhor ser avô. Porque quando você é pai, você tem que pegar a parte, entre aspas, chata, porque tem que ser muito responsável. E a avó, eles brincam que veio para estragar. E é mais ou menos assim que funciona. Ama incondicionalmente, né? Mas estraga também. Mas eu acho importante algumas coisas que os pais... Porque os pais são a autoridade dos filhos, né? Eles sabem o que é melhor. Se tem uma rotina em casa de segunda a sexta, não é legal também chegar ao final de semana e os avós estragarem tudo aquilo que a gente... construiu com dificuldade. Então, eu acho interessante conversar com esses avós. Algumas coisas vai poder ceder. Também não acho que precise, nossa, não vai dar um picolé para a criança na casa do avô, não pode isso, não pode aquilo. Mas lá em casa, com meu pai e tal, nem sempre foi fácil, porque às vezes numa festa, Yasmin
tinha 1 ano e eu não queria que desse coxinha, eu não queria que desse fritura. E às vezes ela dava escondida, e eu sempre fiquei muito brava com isso. E eu tentava conversar, mas nem sempre, né? Mas hoje eles já entendem bem mais fácil. Eu explicando, eu falo, gente, tem coisa que não tem necessidade. Eu não quero que ela crie com esse hábito de comer doce, chupar bala. Porque pela minha mãe, ela daria bala, um exemplo, porque ela tem 2 anos, é uma forma de agradar. Mas eu falo, mãe, não tem necessidade nenhuma dar, por exemplo, uma bala para uma criança de 2 anos. Ela vai conhecer a bala mais para frente, não vamos pular etapas. Se dá para você postergar isso um pouquinho, para quê? É igual refrigerante. Eu não vejo. Eu acho que a minha mais velha começou a tomar refrigerante um pouco mais nova. Não digo com 2 anos, mas assim, mais nova. E, né, porque às vezes ela ia para casa da avó, teve uma situação assim que mais difícil, era nova, tinha 21 anos, não penso como hoje. Hoje, se eu pudesse segurar a minha. Tanto é, você estava comentando da rotina, óbvio, a gente precisa ser congruente. Aqui em casa a gente só toma uma vez por mês, de 15 em 15 dias. Mas assim, eu acho que também dá para separar. A gente toma, mas o bebê não tomar. Porque o bebê não precisa daquilo, ela não experimentou. O que que eu faço? Se a gente está tomando refrigerante, às vezes de 15 em 15 dias, porque também a gente não precisa privar de tudo por causa do bebê, o que que a gente faz? Bota na madeirinha dela o suco, que ela ama, suquinho de limão, ela é apaixonada. E aí a gente vai explicando, olha, esse aqui é o papai, a mamãe e a Clarinha, porque só pode tomar adulto, pessoas grandes. Você toma o suquinho, e para ela tudo bem. Entendeu? Claro que tem coisas que às vezes, tipo assim, um biscoito. Meu marido, eu não gosto, mas meu marido e a minha mais velha ama biscoito. Então a gente está tentando diminuir o biscoito, porque a pequena vê e quer. E é uma coisa que eu evito. Mas aí o que a gente fez? Como você falou, os recheados não compramos mais. Agora a gente compra, por exemplo, Nesfit de chocolate. A gente tenta colocar opções menos prejudiciais para quando tiver que comer, se a pequena pedir, por exemplo, um de maizena ou um de polvilho, que não faça tão mal. A gente tenta trocar, né, por uma coisa que seja pelo menos mais saudável do que tão prejudicial quanto um biscoito, por exemplo, de recheado, que às vezes para um bebê vai fazer mal, né? E aí é buscar realmente, né, o que é o saudável para a sua família, né, e pensar em todos, né, como um todo. E aí essas substituições, né, que vale aí para todos dentro de casa. Sim. Né? E, por exemplo, igual as meninas aqui, elas adoram o chocolate em pó, né, o Nescau. Uhum. Então a gente já trocou o Nescau pelo chocolate em pó, que ele, né, tem menos açúcar. E o nosso combinado é o quê? São 3 lanches, né, pode ir em um lanche. Em 2 lanches toma leite puro, em um dos lanches vai tomar o leite com chocolate. E aí quem que vai decidir? Elas decidiram que vão tomar à noite. Então ficou combinado, elas tomam nos 2 lanches da manhã, tomam o leite puro, né? A mais velha já toma num deles, ela já toma com café, e o último é sempre com chocolate. Né? Então, assim, foi o que a gente combinou. Achei muito Foi inclusive do chocolate que chegou na casa da avó e ela tomou à tarde. Aí ela falou, né, que o combinado é na nossa casa, não é na casa da avó. Então, assim, é a gente combinar também lá na casa da avó. Como que vai ser aqui na casa da avó a rotina? Né? Então, se ela vai todo dia, né, igual a Aline trouxe aqui. Então, se a criança vai todos os dias para a casa dos avós, fica naquele período ali, é definir, é sentar junto ali com os avós e falar o que vai ser a rotina da criança. Sim. Né? Então, como que a gente vai combinar, né, para que a rotina seja a mais próxima do que eu, como mãe, desejo? Né? Claro que vai ter algumas aberturas ali, mas que essas aberturas sejam exceções, que não seja uma regra. Né? E a gente buscar aí esse equilíbrio. Muito, Né? achei bem bacana essa, porque às vezes a gente não pensa assim, né, de fora, a pessoa pensa melhor. Achei bacana isso, você deu opções, olha, você pode tomar, eu não vou privar você do seu chocolate. Mas, de 3 refeições, uma você vai tomar com chocolate, outra a gente vai ver substituições mais saudáveis. O que eu acho interessante, como, por exemplo, aqui que gosta muito do biscoito recheado, olha, eu vou deixar você comer um exemplo. No final de semana. Dia de semana vai ser ou biscoito maisena ou uma outra substituição, né? Que é mais saudável, para também E aí você faz o limite, né? Então, assim, eu vou comprar 4 pacotes de biscoito por mês. Né? Acabou, acabou. E aí a criança vai pegar e comer os 4 pacotes de uma vez. E aí ela vai ter que sofrer as consequências,
de saber que só vai ter no próximo No mês. próximo mês. Né? Então, Então, ela vai entender aquilo. Então, no próximo mês, como que a gente vai combinar para que esse biscoito dure o mês inteiro? ela vai aprender a Né? dosar, Então, né? exatamente. Igual aqui a questão do leite condensado. É só 2 caixinhas de leite condensado por mês. Então, assim, elas decidem o horário que elas vão comer aquele doce, mas para ele durar o mês inteiro. Porque se elas comem tudo de uma vez, elas vão ficar o mês inteiro sem. Né? Então, é isso que a gente precisa ir construindo junto com a criança, né? Para que ela aprenda a ter limites, né? E sofra com as consequências do não cumprimento daquela rotina. Né? Então, a criança tem que entender essas consequências do não cumprimento da rotina. Né? Então, não é a gente falar uma coisa, a criança não cumpriu, a gente punir, a gente barganhar, isso não funciona. Né? Então, a gente precisa fazer a criança entender e aprender com essas consequências, né? Que a gente vai ter frustrações na vida e a criança precisa aprender a lidar com essas frustrações, né? Então, esse é outro ponto que a gente trabalha bastante também no método. Bacana. Tá? E aí eu queria deixar aqui, né, de presente aí para quem estiver aqui na live, quiser conhecer melhor o método com o qual eu trabalho, né? Que quiser fazer uma vivência, identificar aí os valores da família de vocês, que venha fazer comigo uma sessão gratuita, tá? Eu estou oferecendo aqui para vocês uma sessão gratuita para conhecerem, vivenciarem o método, tá? Então, quem quiser e quiser me chamar no privado, a gente agenda aí essa sessão gratuita. Isso, gente. Tá? Então, quem está assistindo a live com a gente, que quiser ganhar esse presente, né? Que a Sula vai dar uma sessão gratuita aí para quem está assistindo. Então, se vocês quiserem essa sessão, basta, não vai ser sorteio, vai ser chamando ela. Vocês podem chamar no direct e falar que estava assistindo a live aqui da loja e ela vai atender vocês. Vocês vão achar um horário bom para as duas aí, que ela vai dar essa sessão gratuita para vocês, tá bom? Você tem mais alguma coisa, Sula, para pontuar aí? Eu não sei aqui se o Instagram corta, quando der uma hora Não. aqui, já está quase dando uma hora. Agora não, tá cortando. Não tá cortando. Eu acho que. Eu sei porque eu assisti uma live de uma amiga de 2 horas esses dias, então acho que agora eles não estão cortando mais, não. Tá. Então, acho que de tudo eu falei, né? Mais uma vez agradecer aí o convite, agradecer a todos aqui que participaram e deixar um alerta, né? Que para não negligenciar o mau comportamento da criança, né? Porque quando a criança apresenta um mau comportamento, ele vai sendo recorrente, né? É um sinal de alerta. E a gente precisa, sim, né, observar isso e buscar por ajuda, né, principalmente aí nesse tempo de pandemia. Né, nós estamos sofrendo, o nosso emocional está abalado. Né, imagina o quanto não está de uma criança, né, que já tinha aquela rotina de todo dia ir para a escola e agora fica nessa de volta presencial, não volta, né, essa questão toda aí do online. Né, tudo isso vem perturbando muito as crianças. Então, a criança, às vezes, que era muito agitada, né, brincava muito, tá apática, né, tá quietinha no canto, às vezes a criança tá muito agressiva. Então, todo esse turbilhão, né, de emoção dentro da criança, né, a gente precisa olhar para isso. Né, e no método aqui, eu trabalho não só com a criança, né, mas com o núcleo familiar. Então, é um processo que toda a família é envolvida. Né? Então, quando a gente tem todo esse envolvimento, né, da família, a gente equilibra o sistema. Né? Então, a gente equilibra o sistema de uma maneira mais leve, mais saudável, né, para aquele sistema familiar. Né? Então, é importante a gente entender isso, né? Que a criança, sim, a criança tem problema. A gente não deve minimizar, né, o sofrimento da criança. Falar, não chora. Né? Sim, a criança tem que chorar, ela está com alguma coisa incomodando. É a única... Né? Então, o momento de rir... É a única forma de mostrar, igual às vezes, né, meu marido fala, mas sem maldade, mas não precisa chorar. Porque às vezes é automático, né? Não é pensando pelo lado ruim, não. Às vezes não precisa chorar, mas aí eu falo, porque essa parte eu já leio bastante, falo, não, é porque é a única forma, ela tem 2 anos, então a única forma dela demonstrar alguma coisa, ou medo, ou angústia, ou insatisfação, é chorando. E às vezes é pela coisa mais boba, tipo, do nada, assim, começa a chorar por algum motivo. Mas é porque alguma coisa está desagradando. Então, eu acho interessante isso que você falou, da gente tentar ver
se a criança teve alguma mudança de comportamento, notas baixas, tá apático, ou então tá muito mais agitado, mais estressado, tirando coisas de hormonal, porque eu brinco, porque a minha tem 13 anos. Às vezes, adolescente, apesar dela ser uma criança de ouro, maravilhosa, tem época que às vezes tá mais irritada, ou tá mais quieta na dela, ou às vezes tá mais, você fala as coisas, faz tal coisa, não vou fazer, ou então, sabe, ou depois eu faço, mas aí no caso, e já entra hormonal, porque já é adolescente. Mas eu digo assim, normalmente em crianças, se acontecer alguma coisa fora do normal, né? Como você disse, se a criança é muito brincalhona, ficou apática, ou então é muito quietinha, ficou agitada, ficou estressada, é muito importante que os pais fiquem atentos, alerta aí, para tentar, de alguma forma, resolver aquele problema. E o que você disse que eu acho interessante, que entra o coach, entra a terapia, é que às vezes a gente quer que as crianças estejam bem, só que a gente não está bem. Dentro de casa, os pais não estão bem. E aquilo é um reflexo. Eu falo, porque isso acontece às vezes, principalmente em pandemia. Eu acho que a gente tem que vir aqui pelo Instagram e parar de mascarar. Eu sou muito a favor disso, porque às vezes, eu estava conversando com a minha prima sobre isso, que às vezes a gente quer passar muita imagem de família perfeita e às vezes as pessoas ficam, entre aspas, frustradas porque elas pensam, por que fulano é tão feliz e é tão perfeito e na minha família não é assim? Então, às vezes, a gente também pode contar o que saiu do comum, o que deu errado pra gente, mas não como forma de, às vezes, as pessoas acham, porque eu não vou vitimizar. Mas eu acho importante a gente colocar algumas questões para demonstrar que a gente não é perfeito, que a gente é falho, que às vezes as coisas saem da rotina, que às vezes as coisas saem do eixo e tá tudo bem, que a gente vai tentar melhorar, que a gente vai consertar num outro momento. Porque normalmente a gente está tentando dar o melhor, está tentando ser a melhor mãe possível, a melhor esposa possível, a melhor profissional possível. Só que às vezes o fardo está sendo muito grande, ou a gente está muito cansada, a gente não está bem e acaba passando esse reflexo para os filhos. Então, né, não dá para as crianças estarem saudáveis totalmente bem se a gente também não está bem, né? Então é importante cuidar das crianças, mas é importante que a gente cuide da gente também. E é exatamente isso. Nesse processo, a gente primeiro cuida dos pais, né? Para os pais estarem bem para passarem isso para os filhos, né? Então, é extremamente importante isso. A gente está bem, né? Com ter esse, né? O bom consigo mesmo, né? Ali, o equilíbrio interno, esse autoconhecimento, esse autocontrole, para a gente passar isso para a criança. Né? Então, um momento, igual você falou aí, a questão da birra da criança de 2 anos. Né? É comum, é normal a criança fazer birra, né? Até se quiser, a gente até traz isso para um outro momento aqui, a gente conversar sobre a questão da birra. A birra, ela é uma questão natural da criança. Então, o que acontece? A gente tem que olhar a intensidade, a frequência, né? Se aquilo ali está excessivo. E quando aquilo ali está excessivo, é o momento da gente ter atenção. Sim. Né? E como que a gente vai conseguir controlar o momento de birra da criança? A gente precisa primeiro estar bem com a gente mesmo. Sim, verdade. Né? Então, é a gente estando bem é que a gente vai conseguir se entregar por inteiro para a criança, para ajudar, para acolher. Né? Então, antes da gente acolher a criança, a gente precisa se acolher antes. Né? Então, aqui no coach, a gente não trabalha com... A gente, né, trabalha muito a questão do não julgamento. Né? Então, a gente não está julgando em momento nenhum que os pais são culpados e nem que as crianças são rebeldes. Né? Então, a gente busca justamente esse equilíbrio, né? De tirar essa culpa dos pais, né? Que a gente vive nessa culpa, nessa sobrecarga, né? A gente entender que não é isso que vai ajudar. Sim. Né? Então, é justamente a gente buscar soluções, a gente focar na solução. Porque quando a gente foca no problema, né, a gente não encontra a solução. Né? Então, esse é o importante da gente focar na solução. Né? E a gente ter esse equilíbrio interno para a gente conseguir passar isso para os nossos filhos. Joia. Eu achei assim bem interessante nossa conversa. Eu acho que pode ter ajudado várias mães aí. Eu vou deixar a live salva, né? Depois, que se você quiser compartilhar, né? Eu vou deixar no meu feed salvo, porque assim, acaba que isso pode ser dúvida de muitas mães, como minhas dúvidas e com certeza de vários clientes minhas, né?
e que é um assunto que precisa ser trabalhado, abordado, porque essa pandemia é uma coisa que a gente não estava acostumado, né? E é uma coisa que pegou todo mundo desprevenido. E aí ficar, quem normalmente tinha uma vida agitada, ficar praticamente, às vezes, 24 horas dentro de casa, né? Que é o que está acontecendo. Então, isso tem mexido no psicológico dos adultos, das crianças. Então, eu acho que foi um tema bem interessante, né? De ser abordado aqui. E eu tenho certeza que vai ajudar várias mães e pais, né? A tentar melhorarem e atender de alguma forma essa insatisfação das crianças, atender a insatisfação nossa também, tentar trabalhar um pouco o nosso interno para que a gente consiga nos ajudar e ajudar nossos filhos, né? E, gente, aí, para quem chegou agora há pouco, eu vou deixar a live salva então, que vocês podem assistir essa live completa, né? Eu acho que foi uma live bem interessante. A gente tentou sanar as dúvidas, né, Sula, das pessoas que perguntaram. E a Sula deu um presente para quem assistiu a live. Então, se você disser que estava aqui na live, ela vai dar um atendimento gratuito para vocês conhecerem o trabalho dela, tá bom? Aí vocês podem segui-la lá no Instagram, entrar no direct, falar que estava assistindo a live aqui da loja, tá? Quem conhece a Sula e entrou por causa dela, ela foi minha convidada. Eu tenho uma loja infantil, uma loja baby, infantil e teen. Quem quiser seguir também, será um prazer. E que a gente possa voltar, né, Sula, outras vezes, abordando outros assuntos para ajudar mais pessoas. Tá, estou aqui à disposição, tá? E se tiver mais alguma dúvida, alguém que não, né, que a gente passou a pergunta aqui e a gente também não viu, pode me chamar também no direct, a gente conversa e esclarece as dúvidas. Tá ótimo. Tá? E no mais, muito obrigada. Obrigada a você. Gostei muito. Eu também adorei, foi um prazer, graças a Deus deu tudo certo, foi ótimo. Vou deixar salva para poder ajudar muita gente, tá bom? Obrigadão por aceitar. Alguma coisa à disposição. Tá bom, boa noite. Bom. Gente, fiquem. Bom final de semana e um bom domingo para todo mundo, viu? Beijo. Com Deus. Tchau. Beijo.